Olá a todos, seja bem-vindo em mais um podcast do Conexão Hemato. Na verdade, este vai ser o nosso segundo podcast. Eu sou Morgane Rodrigues, uma das cofundadoras, e eu estou aqui com as minhas colegas, também fundadoras, Mariana, Andresa, Lucila. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada, Morgane. O Conexão Hemato é um canal digital dedicado a trazer informação de qualidade, conhecimento e atualizações sobre a hematologia para os pacientes, familiares, todas as pessoas com interesse no assunto e todos os entusiastas da hematologia, assim como a gente. No episódio de hoje, nós vamos conversar com o André Torres. O André foi um ex-paciente de leucemia aguda, ele foi transplantado de medula, ele é uma pessoa muito especial, né? Ele atualmente se dedica a ajudar os pacientes, ele é fundador dos Caçadores de Medula, que a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Ele também é palestrante e membro de comitê dos pacientes da Abrale. André, seja muito bem-vindo no nosso canal. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Olá, André. Seja bem-vindo. Tudo bom, André? Muito obrigado. Que felicidade estar aqui. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, mas principalmente com minha médica maravilhosa, a médica que me transplantou, doutora Morgane. Ó, cheiro para você. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Então, André, eu queria começar assim, você falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Desde como foi o seu diagnóstico, como é que foi tudo isso? Tá. Primeiro de tudo, meu nome é André Torres, só reforçando, eu sou aqui do Ceará, me intitulo como macho velho aqui do Ceará. E realmente, assim, minha vida estava super normal. E aí foi quando o mundo da oncologia entrou na minha vida. E eu estava na minha rotina normal de trabalho. Eu trabalho na área de vendas. Para quem atua na área de vendas, sabe que cada dia perdido é um prejuízo grande. E eu comecei a sentir algumas febres, algumas dores de cabeça que nem eram tão fortes assim para dizer assim, hoje eu vou no hospital. Só que isso foi persistindo. Foi 10, 15 dias, todo dia tinha que tomar um remédio, mas eu tomava o remédio, ficava bom no outro dia, enfim. Dava para seguir minha vida e eu não parar de vender. Até que, por persistir muito tempo e por insistência das mulheres da minha vida, minha mãe, minha esposa, você tem que ir no hospital, você tem que ir no hospital. Um dia eu me organizei para ir para o hospital, achando, inclusive, que era só sintoma de virose, mas por estar persistente. Mas ainda assim, nesse dia que eu decidi ir no hospital, eu fui visitar um cliente e de lá eu fui no hospital, fui na emergência, posto de inocente, achando que tinha só virose. O médico, inclusive, achou que eu tinha aqui uma murrinha. Murrinha, aqui no Ceará, é mais conhecido como estafa, um cansaço. Ele pediu uns exames só para desencargo de consciência. Dentro desses exames estava lá o hemograma. Ainda bem que ele pediu. E no hemograma lá, já tinha 95% de blastos, 239 mil de leucócitos, plaqueta 39 mil, se não me engano. E na hora ele disse, André, ele não quis me adiantar nada, era um clínico, né? O clínico não ia adiantar nada no assunto. Ele apenas disse, olha, você tem uma doença no sangue, a gente não sabe o que é ainda, o ideal é que você interne. E eu achando aquilo ali um tremendo absurdo. Digo, eu vou internar, não estou sentindo nada para ficar internado, não, mas o ideal é que você fique. Tá? Até que ele foi me convencendo. Eu até tentei convencer ele como um bom negociador para ir para casa e voltar no outro dia. Mas eu acabei ficando, liguei para minha esposa, ela foi para lá. E aí, na internação, no mesmo dia à noite, apareceu um hemato maravilhosa, para não dizer o contrário. Nada humana, vamos dizer assim, eu acho que ela estava com raiva de ter ido lá, de ter ido de emergência, de ter sido convocada. E ela disse, você tem leucemia, basta só a gente descobrir o tipo. Assim, tipo, 9h30 da noite, só para ir dormir. E aí, realmente, aquela loucura, né? A gente fala que o chão se abre, e isso é real, porque a primeira coisa que eu aprendi nesse mesmo dia era que a notícia ruim também pode bater na sua porta. A gente acha que nós somos nunca vai chegar o câncer na nossa casa, nunca vai bater na nossa porta, que o câncer só vai dar num vizinho ou no familiar muito distante. E esse foi o meu primeiro aprendizado, de saber que nós não estamos isentos das notícias ruins. E aí começou a verdadeira batalha. No hospital que eu fui diagnosticado não fazia o tratamento específico. 5 dias depois eu fui transferido de UTI móvel para o Hospital Instituto do Câncer do Ceará.
E eu achava que dali um absurdo, porque eu não estava sentindo nada para se dizer assim, você está com câncer, você está com 95% do seu corpo tomado, praticamente, e você precisa fazer um tratamento forte. E aí, depois, com o tempo, foi diagnosticado também a mutação do cromossomo Filadélfia, e logo desde o início, eu sabia que ia precisar realizar um transplante de medula. E aí começou a minha saga. E como é que foi isso, assim, quando você recebeu essa notícia de que ia precisar de um transplante? Você tinha noção do que era tudo isso? Tinha a menor noção. Tinha a menor noção. A maioria da população não sabe. Quando se fala em transplante, parece um bicho assim absurdo, que primeiro que você vai precisar de outra pessoa, a única coisa que passa na sua cabeça, né? Digo, eu vou precisar de outra pessoa para sobreviver, vou precisar de um doador. Mas ainda assim eu não tinha a menor noção como é que funcionava o mundo do transplante. Parecia ser um negócio muito absurdo. E aí foi que a gente foi entendendo, eu digo, vocês vão ouvir falar muito aqui, eu falando a gente, não eu. Porque eu considero que eu nunca estive só. Minha família sempre esteve comigo, participando de tudo, das decisões, das notícias ruins, das dificuldades e das notícias boas também. E aí foi que gente, eu considero que as coisas foram dando um outro significado, sabe? A palavra ressignificar parece um negócio muito bonito, né? O nome da moda, para você dizer que aprendeu com as dificuldades, e isso é real. Só que o tratamento, a jornada de cura se tornou um pouco mais leve, porque eu considero que aos poucos Deus foi colocando ali no meu coração que tinha algo muito maior do que um câncer, sabe? Algo muito maior do que você está ali mostrando que aquela velha frase clichê, que o câncer não é uma sentença de morte. As coisas começaram a se tornar um pouco mais leves. Não que fossem fáceis. Porque quando eu descobri que ia precisar de um transplante de medula, logo foram testados meus irmãos, e a gente criou uma expectativa que eu iria resolver essa questão do doador dentro de casa, mas não foi assim. Eles não foram compatíveis o suficiente do que a equipe médica que estava me acompanhando estava esperando. Então aí foi inserido meu nome no harém, e aí começou, e aí vocês vão entender, uma verdadeira caçada para encontrar um doador de medula. Ninguém sabia de nada sobre doação, os critérios, como faz para se cadastrar, como é que funcionava. Parecia um negócio tão distante da minha vida, gente, parecia tão distante da minha vida, parecia um negócio tão impossível encontrar um doador, mas eu não fiquei só, eu e minha família, a gente não ficou só esperando o doador aparecer. A gente realmente tomou uma atitude, a gente começou a fazer verdadeiras campanhas enormes aqui, várias campanhas de mobilização para cadastro de medula óssea. Lógico, depois que a gente foi entendendo como é que funcionava, e a gente queria mobilizar mais gente, várias campanhas. E aí aconteceu um episódio que mudou o meu modo de entender o que estava acontecendo comigo. E me deu mais uma sensação de utilidade, até hoje. Em uma das campanhas que a gente estava acompanhando, minha esposa levou meu filho, que na época ele tinha 1 ano de idade, um pouco mais de 1 ano de idade. Isso, eu lembro Colocou de uma uma foto plaquinha bem marcante, né? É exatamente aí que eu estou chegando. Ela colocou uma plaquinha de papelão, simples, com o nome Caçador de Medula. Em uma das campanhas de doação de sangue que estava acontecendo na minha cidade, ela levou ele, eu estava internado nesse dia. Ela levou ele, colocou essa plaquinha só para sensibilizar as pessoas que estavam ali para doar sangue a também se cadastrarem como doadores de medula. E ele foi muito registrado, sensibilizou muita gente, ela tirou fotos e postou. E essa foto viralizou. E aí nasceu o Caçador de Medula. E quando ela me mandou essa foto, eu estava internado, e no momento que eu recebi essa foto, eu fiquei muito emocionado, porque assim, parecia não, era, que meu filho, mesmo sem entender, ele estava lá fora, pelo mundo, tentando salvar a vida do pai, mesmo sem saber. Alternativa, Ele né? se tornou o caçador de medula, não é? Lindo. Nasceu o super caçador de medula. É, Eu tava gosto lá de dizer lutando por isso. você, né? Exato, exato.
Eu gosto de dizer isso porque nesse momento eu nem era mais o super-herói do filho. Ele se tornou o meu super-herói. E aí vocês concordam comigo que seria muito mais difícil, no dia que passasse na minha cabeça, está difícil, eu não aguento, eu vou desistir. Era muito mais difícil passar isso na minha cabeça. Porque ia vir ele, ia ver minha esposa, meus pais, minha família, meus amigos, que tanto ali estavam se mobilizando para se encontrar um doador. Para mim, aquilo dali era impossível pensar em desistir. Quando eu estava nos piores momentos, eu buscava o que me fazia bem. O que me fazia bem era ir de encontro com eles, era lembrar deles e orar, me ajoelhar, que eram as coisas que me faziam bem voltar para cima, né? E continuar a minha jornada. E aí, finalmente encontrou um doador. E aí você começou a É, segunda parte, né? e aí, porque nasceu o Caçador de Medula, a gente teve a ideia, para sensibilizar mais pessoas nas redes sociais, a gente teve a ideia de criar um perfil, na época era só um perfil, Caçadores de Medula. Existia o Caçador de Medula e nasceu os Caçadores de Medula, que era o intuito inicial por uma causa própria, para levar informação sobre como era doação de medula, essas informações que são cheias de mitos, né? Até hoje. E falar como é que estava o meu tratamento, para quem estava se importando, queria saber informações, era um ponto central. E aí a gente foi levando informação, e aí eu entendi, gente, que os caçadores de medula não era só para mim, era muito maior, e era de um intuito mesmo de ajudar mais e mais pessoas que também estavam passando pela mesma coisa que eu estava passando. E levar a informação, sensibilizar mais pessoas sobre como é simples o cadastro, sobre tirar as informações de mitos e verdades sobre transplante de medula, sobre doação de medula. E isso me deu uma sensação de utilidade ali dentro do hospital, sabe? Então fez sentido para mim. Hoje, Caçadores de Medula é onde eu atuo. Eu nunca imaginei que um dia eu ia estar atuando na causa do câncer. Eu ia estar acolhendo pacientes, mesmo depois de curado, mais de 5 anos de transplante. Isso me trouxe um significado melhor para mim de tudo que eu passei, sabe? E André, E aí veio a grande cerejinha, vamos lá. não, é só na hora que você foi cadastrado, você já tinha um doador ou não? Como que foi isso? Você já tinha um doador disponível ou foi depois de um Tinha, tempo que surgiu? tinha. Tempos depois eu fui saber dessas informações, né? Eu fui diagnosticado em final de junho, no último dia 20 que passou, dia 20 de junho eu fui diagnosticado, de 2018. E em novembro, final de novembro, eu recebi a notícia que se eu recebi, né? Mas já vinha sido trabalhando, tinha sido encontrado um doador. Foi a notícia que chegou para mim. E Tinha qual que sido foi a encontrado uma sensação doadora. naquela hora? Ó, eu vou assumir uma coisa aqui que eu pouco falo, tá? Era assim, receio de paciente. Eu tinha medo do transplante. Fora eu tinha me municiado de informações. Eu tinha medo do transplante. Na minha cabeça, eu ficava, mas se não encontrar um doador, eu vou ficar fazendo a manutençãozinha aqui, e se Deus quiser vai dar tudo certo. E eu não vou precisar do transplante. Por algum Isso é muito momento, comum. passava na minha cabeça, sabe? Tem muito certo se vai querer Tipo, achar se não mesmo. encontrar um doador, vai fazer o Exato. quê? Não encontrou. Aí eu perguntava para os médicos, e aí, se não encontrar? Não, a gente vai fazendo a manutenção. Só que tu tem alto risco da doença voltar. Aí eu digo, mas não vai não, eu confio em Deus, vai voltar não. Porque eu não queria passar pelo transplante. Eu não costumo dizer isso aqui não, tá? Mas, Não, mas é bem comum isso. Acho que é legal você dividir isso com a gente. Se passou na sua cabeça, passa Porque na cabeça de muitos pacientes. Exato, e acaba Compartilhar dividindo é esse muito bom. sentimento. Ai, agora eu realmente vou ter que fazer o transplante, né? Isso é bom ou é ruim, né? Então acho que é bom mesmo dividir sabendo que tinha isso. indicação, e eu tinha medo de transplante. Então, assim, confesso, minha esposa ficou sabendo primeiro, e ela falou para mim, isso foi um sábado, eu estava numa rede, na minha boa e velha rede aqui no Ceará, e eu passei umas meia hora reflexivo, tipo, vixe, e agora? Agora eu vou pro transplante, né? E eu não tinha informação de onde era, se não era. Aqui no Ceará, na época, tinha só um hospital que fazia o halogênico
né? O outro hospital estava iniciando, mas não aceitava o meu plano. Então a equipe médica disse: ó, aqui tem uma fila grande, tu está em remissão, o doador está disponível. E aí foi discutida a possibilidade de eu ir fazer o transplante de São Paulo, e assim eu fiz no 9. Mas, além dessa informação de ter que ir para o transplante, veio a informação também que eu tinha que me mudar, passar meses fora. Então, era algo que eu tinha que administrar. Eu, como pai de família, não estava mais trabalhando, estava recebendo um auxílio, tinha que me mudar com a minha família, toda a logística. Então, foi assim, muita informação para administrar ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, depois que passou essas primeiras informações, foi comemoração. Encontrou o doador. Era algo que estava todo mundo esperando. Ver ali todo mundo que estava me acompanhando, feliz, comemorando, alegre, porque o que parecia ser tão impossível se tornou possível. Apareceu um doador, uma doadora. Ela não é aqui do Brasil, é uma americana, da Virgínia, Estados Unidos, tinha a minha idade na época, mas isso só fui sabendo depois, né? Hoje eu já a conheço, e eu não conheço pessoalmente, se Deus quiser ainda eu vou conhecer, mas a gente sempre se fala. Então é uma alegria muito grande em saber que eu sou cristão. Eu entendo que, embora a medicina pode me dizer qualquer coisa, mas eu não consigo acreditar que não tem um dedo de Deus ele colocar outra pessoa geneticamente compatível com você, que não seja da tua família, principalmente longe do Brasil, que não tem um DNA brasileiro. Ali tem um dedo de Deus. Então, para mim, o que significa para mim? Ela foi a resposta que Deus mandou de todas as orações que eu e minha família fizemos para que se fosse encontrado um doador. E Deus foi lá, materializou a resposta dele na pessoa dela. Então, por isso que, quando se fala em assunto de doação de medula, transplante de medula, encontrar doador, é um assunto muito forte. Primeiro, porque salvou a minha vida. Segundo, porque eu acho que tem assim, um dedo de Deus ali de forma muito forte para acontecer isso tudo, sabe? Como é que foi você arrumou a sua cabeça para essa mudança tão brusca entre uma vida que você tinha e uma vida que você passou a ter? Boa pergunta. No começo não foi fácil, e eu não queria largar meu computador. Quando eu fui diagnosticado, eu dizia assim: eu estou tanto cliente aqui engatilhado, eu vou soltar esses clientes, o que vai acontecer? Sim. Mas depois de um tempo, depois de levar umas puxadas da minha chefe, você precisa largar, você precisa focar. E aí, aos poucos, eu fui desacelerando. Eu fui desacelerando, mas eu não conseguia ficar assim muito parado, não, sabe? Assim, foi mais difícil. Eu queria saber tudo que estava acontecendo na empresa. E a preocupação também, como é que estava a rotina? Porque, primeiro, a minha esposa passou, de repente, ser a mulher que trabalhava, a mulher que era pai e mãe do filho, a mulher que tomava de conta das finanças, uma série de coisas que me causavam uma certa preocupação dentro do hospital, sabe? E foi difícil eu me acostumar, porque eu fiz o protocolo IPCVAD. O IPCVAD, em média, comigo foi ali 20, 25 dias internado e 10 dias em casa. 20, 25 dias internado. Eu fiz 6 ciclos. Então era muito difícil as internações. Mas quando eu me pergunto, doutora Andressa, qual era o mais difícil no período de tratamento, foi ficar longe do meu filho. Assim, acho que muita gente esperar os procedimentos, os medos, as angústias. Para mim, infinitamente foi mais difícil ficar longe do meu filho, porque no dia do meu diagnóstico faltava 10 dias para ele completar 1 ano. Nossa. Inclusive, o aniversário dele de 1 ano, que estava todo prontinho, toda coisa de pai e mãe, né? Primeiro aniversário do filho, 1 ano, prepara tudo, é um negócio, uma festa medonha, como a gente diz aqui, acabou sendo do jeito que Deus quis. Uma sala da administração do hospital, o hospital me separou 1 horinha para ficar com ele e os avós. Eu me sentei no chão, um acesso mesmo, cantei parabéns, e para mim foi motivo de muita alegria, não teve lugar para tristeza naquele momento. Então, ficar longe dele, parar minha rotina de acompanhamento, de crescimento, os primeiros passos, ali foi o mais difícil para mim, em todo o tratamento, tá? Porque eu estou falando nessa parte da quimioterapia, esse início. Mas no transplante, a primeira internação foram 55 dias.
Isso que a gente vê, né? Acho que depois do diagnóstico, acho que os pacientes passam por uma redescoberta, né? Acaba assim, quem eu sou realmente, como eu vou seguir minha vida da agora daqui para frente, né? E às vezes você tem um objetivo maior. Eu acredito que você vê seu filho crescendo, acaba naquele momento sendo o grande objetivo para você seguir e não ficar só porque comigo, porque eu, já que eu estou nessa situação, vamos lutar, né? Queria que você Né? falasse um pouco disso, porque eu acho que isso é Tem algo muito. até para quem acaba de descobrir um diagnóstico como esse, pelo menos a gente acaba percebendo que às vezes vem muito assim: "Por que comigo? E o que que vai ser da minha vida a partir de agora?". Eu acho que se você pudesse falar um pouco disso, dessa redescoberta, acho que seria interessante também. Tem um tem uma frase que eu gosto muito, mas antes de falar a frase, eu costumo dizer assim, que eu buscava muito me sentir útil, de alguma forma, seja exclusivamente para minha família, seja para outras pessoas, para a sociedade. E os caçadores de medula me trouxe isso, sabe? Durante o tratamento já eu consegui ter essa percepção do quanto foi importante para mim os caçadores de medula até hoje, porque o que muito, e aí acontece, eu acho que acontece em todo mundo, principalmente no início. O porquê que está acontecendo isso comigo, né? Não sei se vocês escutam de Acho que pacientes, todos os Sim, enfim. sim. pacientes falam. Todos Por que que tá... passam por É. Uma isso. pergunta universal, por que eu, né? Porque eu. E eu acho que o que você faz de ter o seu canal e mostrar que você passou por isso, eu acho que é muito bom para o paciente se identificar e perceber que não é só com ele, né? Tem muitos outros que Exatamente. passam e vê toda a trajetória que foi feita. Eu acho que essa conversa, isso que você está falando, é muito importante para quem está recebendo o diagnóstico e vai começar a trajetória agora, né? E uma outra pergunta é: será que Exatamente. isso é genético? Eu posso passar por alguém? O meu filho vai ter, etc. Essa é uma outra pergunta também que vem muito, né? Isso eu já me perguntei muito, que era uma preocupação muito grande que eu tinha, mas assim, qualquer coisa vocês reforçam, mas pelo que eu sei não é, principalmente Leuci, Não, não é. Não, não falo é, por não é. leucemia, né. Mas assim, a sensação de utilidade é muito difícil você como paciente e ex-paciente, você se expor na internet. Você precisa ter muita força de vontade e coragem, porque você conhece muitas pessoas que estão passando pelo que você está passando, muitas histórias chegam até você em busca de uma palavra de fé, uma palavra de incentivo, mas a sensação de utilidade é mostrar para outras pessoas que elas não estão sozinhas, elas não estão só. E que, mas ao mesmo tempo que você se expõe, que você conhece várias histórias, a gente sabe que tem histórias que não têm os finais que nós todos esperamos. Infelizmente faz parte do mundo oncológico. E é nessa hora que você precisa de que tem algo muito maior. Eu não posso fraquejar. E quando eu não estou bem, eu não recebo informação dessa legal, eu dou o meu tempo. Porque Sim. para eu estar bem, para ajudar outras pessoas, para eu ajudar outras pessoas, eu preciso estar bem. Então a sensação de utilidade com os caçadores de medula me trouxe isso, de me sentir útil. Então, essa, essa pergunta, doutora, que você fez, ah, como é que você enxerga, né? Como é que as pessoas. É difícil, para quê? O porquê, né? Por que está acontecendo isso comigo? Aos poucos eu fui entendendo que essa sensação de utilidade, principalmente voltado para outros pacientes, para a sociedade em si, era, na realidade, não era um porquê, era o para quê? Uhum. Para quê que, pelo menos comigo, que estava acontecendo aquilo? Porque foi doloroso, foi difícil, não vou romantizar o câncer, não vou. É difícil, não vai ser fácil e não vai ser fácil para ninguém. Então, tem algumas pessoas que se expõem na internet e assim, uma felicidade tão extrema. Eu digo, olha, a gente tem que falar a real. Porque senão, quem está vendo vai se cobrar e está feliz toda hora. Então, a gente entende que precisa ter uma certa utilidade, mostrar a realidade e que o para quê, que aos poucos chega, você precisa buscar, torna as coisas mais leves. Sim. Torna as coisas mais leves. Eu fiquei com algumas sequelas pós-tratamento, mas acho que não é o caso. Que tem dia que eu não estou bem, que eu podia ter parado com essa história de me expor na internet há muito tempo, mas o para quê é muito mais forte do que a minha dor. Eu me sinto mais feliz, eu me sinto útil, já tenho esse braço com os caçadores de medula, fazer parte
o Comitê de Pacientes da Abrale me leva muito mais longe nessa possibilidade. Então é algo que me faz bem. Palestrar, levar testemunho para quem precisa. E a frase eu chego, que aquela, eu vi a vida, estou vendo a vida de uma forma diferente. Meio clichêzinha, né? Meio clichêzinha. Mas isso é real. E a frase é, o simples também pode ser extraordinário. Se tem uma coisa que eu gosto, é buscar meu filho na escola. Sim. Sim. Eu ia comentar isso, que é muito comum. O que você falou, outros pacientes falam também, né? Que você dá valor às pequenas coisas, pequenas mesmo, né? De estar com a família, Pequenas. buscar o filho na escola. Isso é um ensinamento para Porque quem não passou pelo processo, né? Também. Valorizar o que tem no dia a verdade. dia, né? Valorizar a Porque vida, essas né? coisinhas pequenas, às vezes a rotina é tão pesada que ele engole, né? Rotina de trabalho, Sim. rotina do dia a dia, buscar o filho na escola totalmente esbaforido do trabalho, daquela correria, ou coisas que acontecem no dia a dia, é por isso que eu digo, simples, que é o simples, também pode ser extraordinário. Eu sentar para ensinar a tarefa do meu filho. Então, assim, quando se fala em doação de medula, a minha doadora, abaixo de Deus, ela foi a responsável de fazer com que eu visse meu filho crescer. E, André, Ele não crescer, só te perguntando, porque eu acho que deve ter sido uma coisa muito emocionante quando você conheceu ela. Como que foi isso? foi forte. Foi forte. Conta um pouquinho. Porque primeiro, quando dá os 18 meses aqui, a gente fica todo louco, né? Os 18 meses, que é a regra do Redome para quebrar o sigilo. No dia que completou os 18 meses, eu já estava fazendo meu e-mailzinho lá. Aí foi uma loucura. Eu sabia Como que ela foi? era Você mandou americana. Você mandou e-mail para ela? e-mail? Como que foi? Não, eu mandei primeiro e-mail para o Redome para Para quebra de saber se sigilo. ela quer ser contactada, Conta né? esse verdade. processo para os outros Conta um pacientes também, pouquinho. saberem como que é, André. Acho que tem muitos ansiosos por isso também. Ah, boa. Primeiro aqui no Brasil, a regra é somente depois de 18 meses do transplante você pode solicitar quebra de sigilo por Redome. O Redome faz o resto. E aí eu mandei esse e-mail no dia. Não esperei nada, não. Mandei no dia. O Redome retorna com os termos para ser assinado. Esse mesmo termo vai ser assinado pelo doador também. No momento que o Redome tem os dois termos em mãos, eles trocam os contatos. Só que demorou 5 meses Eita. Nossa. o retorno do Redome, porque a americana tinha que ser contatada dos bancos internacionais, enfim. Deve ter um processo interno que eu não, aí é detalhe, eu não sei muito bem. Mas chegou depois de 5 meses. Chegou primeiro só o e-mail e o nome de solteira. E eu digo, é muita agonia, não chegou um telefone, não chegou um WhatsApp, não chegou nada. O nome de solteira eu nem achava mais ela nas redes sociais, porque não era mais, ela era casada, eu não encontrava mais ela. Nossa. E aí, a loucura, mandei e-mail, e aí a agonia de esperar o retorno do e-mail. Mas a gente aqui, a gente costuma dizer que aqui em casa a gente é ninja, a gente dá um jeito para tudo. No final das contas, a gente achou no Google, não sabia se era ela mesmo, mas desconfiou, achou um perfil no Facebook, e aí mandou mensagem no Messenger do Facebook, e ao mesmo tempo que rapidinho ela retornou no Messenger do Facebook, o e-mail dela retornando chegou, tipo assim, meia hora, mas parecia uma eternidade. E aí, na hora, eu já pedi para fazer um FaceTime, e eu sem saber falar inglês, era com o celular na mão aqui, o Google Tradutor falando por mim, e tava eu, minha esposa e meu filho, assim, foi uma explosão de alegria, porque, de novo, olhar para a pessoa que se disponibilizou, viajou 2 vezes, fez a doação, foi por punção, Ela doou medula mesmo, foi por punção, lembra, né, doutora? Foi 1,2 litro de medula por punção. Sem nem te conhecer, né, André? Sem nem me conhecer. Então, assim, é muito forte. Os depoimentos dela, quando é em setembro, né, que é o mês do Dia Mundial do Doador de Medula, eu sempre peço um vídeo para ela, ela faz um vídeo incentivando e tudo. Então, assim, ela entrar junto comigo na causa, para mim também é muito legal, assim, porque
ela não fez só por fazer, ela tá junto. Ela fala lá com as pessoas, ela é uma caçadora de medula também. Então foi uma emoção muito forte, assim, para mim, para minha família, meus pais, então, porque o meu filho não cresceu sem um pai, Sim. tinha tudo para crescer sem um pai. Minha esposa, eu brinco muito com isso, ela não ficou lá novona, com status de viúva, bonitona por aí, sabe? Ok. Bom, E eu acho que a o que gente... eu acho, o que eu acho de mais forte, só para concluir, porque eu acho que isso é um assunto que precisa ser sensibilizado. Meus pais não tiveram desse prazer em vida de ter que enterrar um filho. Sim. Quem tem Maior filho dor de sabe todas, o quanto né? é forte imaginar enterrar um filho. Essa é a Imagine maior que o dor. ciclo da vida segue, né? Exato. Mas é muito forte para mim. Então, é muito forte para mim. Bom, infelizmente, acho que a gente está chegando ao final do nosso episódio. André, assim, eu gostaria que se você pudesse deixar uma mensagem final, assim, para quem estiver nos assistindo, que esteja passando na mesma situação, a gente conversou bastante, né? Mas, assim, uma mensagem final, o que você gostaria de dizer? Acho que nosso objetivo aqui, né, o nome é Conexão Emato, é criar essa conexão mesmo, né? Facilitar, levar conhecimento, facilitar quem está passando pelo processo. Acho que é por isso que a gente, que você pode trazer o seu pra quê, eu acho que é o nosso pra quê também, porque que a gente começou isso, é realmente para a gente poder, de alguma forma, levar informação e ajudar os pacientes. Então, é isso, né? A gente pede que você dê uma mensagem. Qual seria a sua mensagem aí para quem está nos ouvindo e que está passando, assim, ou pelo mesmo processo que você passou? Tá bom. Primeiro, é muito bom vocês darem espaço para a voz do paciente. Eu acho que isso é muito importante. Mas, assim, o que eu posso dizer, o que eu já faço? Respeite a sua jornada. Cada etapa precisa ser comemorada. Eu costumo dizer, só você ter a possibilidade de receber o diagnóstico e iniciar um tratamento já é uma grande vitória. A gente sabe disso. E cada passo precisa ser comemorado. Receber a medicação, tá tudo bem. Até os sintomas do tratamento, né, as dificuldades, as náuseas, é sinal que está dando tudo certo. Você está tendo acesso à medicação. Entrar em remissão comemora, primeira alta comemora, tudo comemora. Porque se você ficar só murmurando, vai tornar as coisas muito mais difíceis para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Porque quando você está ruim, todo mundo fica ruim. Todo mundo que está ao seu redor se preocupa com você, fica ruim. Agora, quando você está bem, todo mundo fica bem, fica mais tranquilo. Mas não se cobre. Se você não está legal, fica na sua, respeite o seu processo. Agora, o principal, comemorar cada etapa. Eu comemorei minha remissão, comemorei que encontrei um doador, comemorei o dia do transplante, comemorei a pega, comemorei a primeira alta do transplante, que foi 55 dias depois que eu internei para o transplante. Então, comemore cada etapa. Comemore cada etapa. Então, eu tenho certeza que as coisas vão se tornar mais leves. Com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada, André. Mai, manda um abração aí para Maitê, para o Davi. Pode deixar, obrigada, pode deixar. André. Todo mundo aqui, um monte de feliz que eu estar com você, com todo mundo aí. Muito obrigado. Bom, então, infelizmente a gente chegou agora no final da parte 1, nós vamos ter 2 partes, né, com a conversa com o André. Nós chegamos agora no final da parte 1 e eu gostaria de convidar a todos para nos seguirem nas redes sociais, chama-se Conexão Emato. Nós estamos no Instagram, Spotify, Facebook, LinkedIn, YouTube. Temos também a nossa página da internet para você ficar informado sobre os assuntos da hematologia. E não esqueça de comentar aqui embaixo, né, temas que vocês gostariam de saber, perguntas que vocês gostariam de nos fazer. Um obrigado e até mais, até a parte 2 do episódio com o André. Até mais.